Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora gravando. Pois bem, eu estava esperando o restante dos colegas de vocês entrarem, porque eu tenho uns avisos para dar, certo? Primeira coisa, meninas, é o seguinte: na nossa semana que vem, ou então anotem aí por gentileza, na semana que vem, no dia 23, vai acontecer a nossa primeira avaliação, tá bem? No último horário, a gente vai trabalhar com a prova vai ser online, certo? Naquele mesmo esqueminha usando o formulário, e vai cair toda a matéria de ditadura militar, ok? São dois capítulos, o 15 e o 16, se eu não me engano, depois eu passo certinho as páginas para vocês, que, que retratam o período da ditadura militar. Então, ó, matéria da prova da semana do dia 23, certo? Segunda-feira que vem nós temos avaliação, e ela vai ser a respeito do período da ditadura, tá bem? Então, tudo isso, inclusive o que a gente está vendo na aula de hoje, ele aparece na prova, tá certo? Então, vamos lá, porque no último horário de hoje a gente já entra na apostila 4, que são os anos depois do regime militar. Tá? O que acontece, né? O que está acontecendo com o mundo nesse mesmo período, né? O que explica um governo? Deixa eu lembrar vocês o que a gente viu nas últimas aulas, né? Qual é o nosso assunto? A gente estava analisando como é que esse período do governo militar ele foi marcado pelo aumento da repressão, pelo aumento da violência, por ideias que defendiam cada vez mais a tortura e o exílio para combater as pessoas que criticavam o que os militares estavam fazendo no governo, e, ao mesmo tempo, a sociedade brasileira respondia. Né? Foi onde a gente ouviu algumas das músicas e algumas das canções na semana passada. Né? Vários manifestantes culturais, eles atuaram nesse período para fazer crítica, para fazer poesia, para fazer canção, para expor, né, como é que os militares eles estavam sendo violentos, como eles estavam sendo corruptos, como eles estavam enganando a população brasileira, tirando os nossos direitos, tá? Isso que a gente viu, na verdade, vocês lembram que eu pulei os capítulos, né? Eu avancei já numas questões do capítulo dos movimentos culturais para vocês entenderem como é que eles entraram, como é que eles aconteciam nesse período, certo? E para a nossa aula de hoje, o que a gente vai analisar é como é que esse modelo vai entrar em crise. Como assim? Que modelo? Esse governo extremamente controlado, em que os militares ditavam, né, como é que a nossa vida deve se comportar, como é que a gente deve protestar, quem a gente vota, quem a gente aceita. Todas essas medidas, elas vão sofrendo crítica. Tá? Todas essas medidas do governo militar, elas vão passar, ao longo do tempo, né, elas vão passar a ser cada vez mais combatida, e isso vai levar à saída deles, né, vai levar uma oposição tão grande, né, um ódio tão grande do brasileiro em relação aos militares, que eles vão recuar e vão devolver, né, vão achar melhor devolver a democracia e os direitos para a população brasileira, correto? Pois bem, vou abrir aqui para vocês. Para quem chegou agora, ó, nós estamos na apostila 3, hoje a gente termina ela, tá? Eu comentei com vocês que eu não ia trabalhar esse assunto com pressa, porque ele é muito cobrado, ok? Então eu queria que ficasse bem detalhado isso para vocês. Abram para mim na página 194 para a gente grifar algumas questões, porque a gente vai pegar hoje os dois últimos presidentes, tá? Os dois presidentes do regime militar que vão fazer a transição, vamos dizer assim, tá?
vão ser os responsáveis por passar daquela fase de muita violência, tá? Daquela fase de extremo autoritarismo, para um movimento onde as pessoas vão conquistando seus direitos de volta. Então, esses dois presidentes militares, eles vão ser os responsáveis por fazer essa transição. Já vou adiantar um assunto, tá? Já vou adiantar um assunto. Por que que os militares não saem de uma vez? Tá? Por que que eles vão fazendo, né? Já que está em crise, já que as pessoas não querem mais, já que as pessoas não aguentam mais o governo dos militares, por que que eles não abandonam? Né? Por que que eles não deixam o povo se governar e o povo resolver como eles vivem? Correto? E a questão aqui está o seguinte, e é isso que eu quero que vocês, desde já, eu vou até grifar ela numa cor diferente, vou até grifar ela em verde, ó, projeto de abrandamento da ditadura militar, no meio com meio e meio aí do terceiro parágrafo, né? E o que que isso significa? O que que significa um projeto de abertura lenta, segura e gradual? É uma saída, isso significa que é uma saída que não acontece de uma hora para outra, ela acontece aos poucos, para proteger os militares. Tá? Mas proteger do quê, Pedro? Não estou entendendo isso. Não peguei. Repete. Vamos lá, de novo. Olha só. Os 3 primeiros presidentes, presta atenção nessa linha do tempo. Olha que doideira. Os 3 primeiros presidentes foram extremamente violentos. Tá? Castelo Branco, Costa e Silva e principalmente o presidente Médici, tá? O mais violento, o mais repressor de todos os presidentes. Persegue, pune, sequestra, tortura, mata as pessoas que se manifestarem. Todo mundo que não pensar igual ele sofre as consequências, é extremamente punido. Ou obedece, né, ou faz tudo do jeito que os militares querem, principalmente nesse governo Médici, ou então a pessoa é punida. Ok? E por que que a gente precisa entender, então, o que é essa abertura lenta, gradual e segura? Porque os próprios militares perceberam que se eles saírem do poder, né, a partir do momento em que eles devolverem o poder para o povo, eles cometeram tanto ato de violência que eles vão ser responsabilizados. Sacou? Porque olha só, os militares que torturaram, os militares que assassinaram, os militares que censuraram as pessoas, que expulsaram as pessoas por protestarem, que prenderam as pessoas por esses crimes políticos, esses militares correm o risco, eles têm medo de serem presos, de serem punidos. Das pessoas, né, que eles violentaram, se eles devolverem o poder, fala assim, toma aí, ó, povo brasileiro, acabou, nós militares estamos cansados, está tendo crise econômica, a gente não aguenta mais resolver os problemas, nossa administração realmente não é esse sucesso todo, papapá. Na hora deles passarem isso para o povo, se eles devolverem esse poder imediatamente, corre o risco do povo pegar o poder e falar o seguinte, então tá bom, certo? Então agora voltamos à presidência ao povo que está no poder, ótimo. Então agora, ó, nós sabemos os nomes de quem estava envolvido no golpe, a gente sabe quem é torturador, a gente sabe quem foi assassino, a gente sabe quem é que trabalhava no departamento de censura, certo? Que usavam todas as informações para enganar o povo, e vocês vão ser punidos. Vai ser preso por crime de assassinato, vai ser preso por crime de contra a liberdade de expressão, vai ser preso por ter torturado as pessoas. E os militares não querem ser punidos. É por isso que eu pedi para vocês grifarem esse termo. Tá? Porque toda a estratégia, a partir de agora, vai ser feito para os militares criarem certas regras, criarem certas medidas
deles irem se tornando cada vez mais bonzinhos, cada vez menos violentos. Significa que a violência acabou? Não, tá? Não acabou, mas ela fica em menor caso. Significa que a censura deixou de existir? Não, mas ela diminuiu. Para quê? Para fazer com que os brasileiros voltem a acostumar com aquele estilo de vida de liberdade, esqueçam os crimes que os militares cometeram. Sacou? Todo esse projeto, e isso é a parte mais importante da minha aula de hoje, é essa. O que os militares vão fazer nessa abertura de longo prazo, né, vão ser mais de 10 anos até eles saírem completamente do poder, ela é toda pensada para fazer o povo brasileiro esquecer. Né? Eles vão atrasando, eles vão empurrando o negócio com a barriga, eles vão fingindo que está tudo bem, para que as pessoas não se lembrem mais dos crimes cometidos, que as pessoas não se lembrem mais de como era uma vida extremamente controlada, de que existia censura. Aquilo já ficou há tanto tempo atrás que os militares eles podem voltar para o quartel, as pessoas esquecem o crime que eles cometeram e eles saem impunes de tudo que eles fizeram. Sacaram? Então é isso. Esse é o projeto que a gente vai analisar agora. Quais são essas medidas que eles montaram para fazer essa máscara, né? Para fazer esse teatro de que, na verdade, está tudo bem e que nunca existiu a ditadura militar. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, que eles deixam a política, né? Que eles vão ao pouco, lentamente, devolvendo o poder ao povo, os militares eles causam, gente, um estrago, mas um estrago gigantesco, que é o seguinte: a crise econômica. Olha só, e é isso que eu queria que vocês entendessem, essa é outra parte também, tá? Daqui a pouquinho a gente fala melhor da economia, mas só para vocês entenderem. Os militares desejam sair do poder, eles percebem que a hora deles acabou. Olha que maldade com o povo brasileiro, hein? Se liga. Os militares pegaram um monte de dinheiro emprestado, pegaram bilhões de dólares no exterior, usaram esse dinheiro para eles, né? Eles enriqueceram, eles financiaram empresa de fachada, eles entregaram dinheiro para pessoas próximas, né? Para industriais e para bancários próximos a eles, né? Quem apoiava eles recebeu muito dinheiro, enriqueceram demais. E na hora de pagar a conta, na hora de pagar a dívida que eles deixaram, o que os militares vão fazer? Opa, já não é mais problema nosso. Vamos saindo, né? Vamos saindo devagar, vamos voltando para o quartel e deixando o povo voltar a ter o poder, porque na hora que a crise econômica bater, né? Na hora que os bancos internacionais vierem cobrar o povo brasileiro, nós militares já vamos ter saído do poder. Ou seja, a gente já vai estar com o dinheiro, a gente já vai estar com a riqueza, a gente pegou o recurso, usamos para o nosso interesse e na hora de pagar, deixa o problema com o povo. Certo? E isso é o momento, o auge da crise. Na hora que a crise econômica vem e o Brasil está tão quebrado, mas tão quebrado, que os militares querem pular fora disso, abandonar o barco e deixar esse problema para o restante do povo brasileiro, é a hora onde a gente volta a ter democracia. Sacou? Ou seja, eles conseguem ficar impunes, eles conseguem sair sem serem responsabilizados por tudo que eles fizeram, ok? E, ao mesmo tempo, deixam de história uma crise imensa, que até hoje a gente está pagando. Até hoje, velho, não, até hoje não, né? A gente ainda vai pagar ela, porque ela já se tornou uma dívida impagável. Fique claro, então, que vocês, estudantes, que daqui a alguns anos vão entrar na faculdade, vão se formarem, vão ter o seu trabalho, vão ter o seu emprego,
grande parte de todo o salário de vocês vai ser usado até hoje para pagar as dívidas que esses militares deixaram, certo? Então, uma parte imensa do seu salário é retirada de vocês para pagar o prejuízo que esses militares deixaram, certo? Pra vocês verem como é que isso daí vira um prejuízo a longo prazo. Beleza? Então, vamos lá, vamos grifar aqui mais alguns aspectos. Pode ser? Espera aí. Vou colocar aqui em amarelinho. Ó, o que é? Já pega aí, embaixo da abertura lenta e segura gradual. O que é isso? Ó, sua intenção era de desencadear um processo de transição que, alguns anos depois, devolveria o poder aos civis. O que é isso? Uma saída, então, lenta, aos poucos, para que as pessoas se esqueçam do que eles fizeram, que eles saiam impunes e não sejam responsabilizados pelos seus crimes. Tá? Como é que eles vão fazer isso? Ó, para controlar o processo, ou seja, a abertura, Geisel, que é o presidente, criava regras, ora que dava um pouco mais de liberdade, ora ele também controlava isso. Opa, peraí, o povo está ganhando demais, está ficando muito solto e a gente está correndo risco, então freia, certo? Freia, tá? Então vamos deixar isso acontecer de forma bem gradual. A gente vai deixando o povo voltar aos poucos a ter a sua liberdade, mas ao mesmo tempo não vamos deixar totalmente para a gente ter segurança, certo? Um dos casos mais famosos, né, e o que gera uma das maiores revoltas do período, é o assassinato desse jornalista da TV Cultura de São Paulo, o Vladimir Herzog. E o que o Vladimir Herzog fez? Qual é a situação? Ele foi um jornalista que, no período, começou a ganhar mais liberdade, né? O meio de comunicação ele deixou de ser tão censurado. Então, os canais, os jornais, os artistas, o cinema, podia começar a falar o que realmente estava acontecendo. E o Vladimir Herzog, ele tinha feito cobertura da Segunda Guerra Mundial, ele era um jornalista investigativo e estava começando a criar matérias para expor os crimes dos militares, né? E aí, nessa transição, nessa passagem de um governo tranquilo, né, de um governo que vai dando liberdade, mas, ao mesmo tempo, não quer ser responsabilizado, o Vladimir Herzog, apresentando os crimes, ele iria contra o projeto dos militares de fazer essa transição segura. Né? De novo, galera, segura para quem? Né? Segura para os próprios militares. Tá? O Vladimir Herzog, ele é convocado para fazer um depoimento, certo? A polícia, né, os militares vão denunciá-lo por crime e ele tem que prestar a sua versão do que está acontecendo. Ele entra nas instalações do DOI-CODE, que é o espaço de interrogatório da polícia especial em São Paulo, certo? Dentro desse interrogatório, ele é extremamente torturado, certo? Os militares falam, né, fazem um documento falso para ele assinar, falando que ele tinha cometido vários crimes, que ele era comunista, que ele era bandido, que ele era terrorista e tudo mais. Obrigam ele a assinar esse documento confessando que ele era um terrorista. Ele se nega, certo? Mesmo sendo torturado, ele se nega e os militares matam ele. Assassinam Vladimir Herzog nessa instalação. Só que nesse período, os meios de comunicação já estão divulgando os crimes.
já estão divulgando o que acontece. E é um jornalista que foi morto. Então, os jornais começam a cobrar explicações. Ué, cadê o Vladimir? Cadê o Herzog? O cara já sumiu sem dar explicação, né? Bateram na casa dele, a esposa dele falou que os agentes dos militares foram na casa dele de manhã, pegaram o cara para dar depoimento, até agora ele não voltou, está sumido, desaparecido. Cadê? Onde que está? E os meios de comunicação divulgando, querendo informação, porque é um companheiro, né? E o relato que os militares alegaram foi que, enquanto o Vladimir Herzog estava dando o seu depoimento, os militares deixaram ele sozinho por alguns minutos e, quando voltaram para a sala, ele tinha se enforcado no próprio cinto. Né? Ele tinha suicidado e os militares falaram que o suicídio tinha sido por culpa da vergonha que ele tinha, porque ele era realmente um terrorista e tudo mais. E na hora que ele percebeu que ele foi pego pela polícia, que o plano dele caiu, que não ia dar certo, ele ficou tão envergonhado que preferiu suicidar. E a mesma coisa acontece com um outro operário, que é o Manuel Fiel Filho. Também foi acusado de crimes de terrorismo, de sequestro, de assassinato, e foi morto. Apareceu como suicídio. E aí, nesses dois casos, quando a população, quando os jornalistas foram analisar o corpo do Vladimir Herzog, perceberam que ele estava extremamente machucado, que ele tinha queimaduras pelo corpo de bituca de cigarro, e isso era uma prática comum dos militares, né? Eles iam fumando e iam queimando as pessoas para as pessoas falarem. Ele estava com uma marca de uma facada nas costas, certo? Ele estava com a língua queimada, ou seja, as pontas das unhas tinham sido retiradas e tudo isso era ação de tortura. Então, a versão de que essas pessoas se suicidaram dentro do quartel foi uma grande mentira, né? Uma grande invenção para os militares tentarem inventarem uma notícia aí de que, na verdade, eles não fizeram nada, né? Que eles são bonzinhos e eles estão lá só para garantir a ordem. Então, esses dois casos aumentam ainda mais, virem a página para mim, aumenta ainda mais a crítica e a crise dos militares. O povo agora não aceita mais isso. Na hora que esses dois crimes ficam revelados, ficam evidentes que eles foram de tortura, o povo começa a fazer muita manifestação, né, a fazer muita pressão para que os militares deixem o poder. O que isso leva? O final do AI-5 e o final da censura. O povo bota tanta pressão de que a gente não aceita mais esse tipo de comportamento, né? E o AI-5, galera, é aquela principal regra dos militares que permitia que os militares prendessem e fizessem qualquer coisa com os presos, né? Inclusive torturá-los e assassiná-los ou censurar a imprensa. Certo? Foi tanta pressão, tanta oposição, tanta greve, tanta manifestação contra isso que os militares, já que a gente precisa sair quietinho, né? Já que a gente precisa sair escondido, a gente não pode fazer muito estardalhaço. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar de torturar, vamos parar de censurar, porque senão, quando a gente sair, isso aí vai dar um BO danado, esse povo vai voltar revoltado contra a gente. Então, é melhor a gente cancelar o AI-5 e vamos parar com essas práticas, certo? A pressão é muito grande, certo? Já grifa aqui para mim, no finalzinho da segunda linha. Em 1979, depois de intensas pressões, o presidente, que já é o Figueiredo, que é o último presidente militar, tá, aprovou a lei da anistia, que determinava que todos os presos, os exilados, ou aqueles que fizeram oposição aos militares, fossem perdoados. Certo? Ou seja, mais uma medida, tá? Mais uma medida
que permitia os militares ganharem o apoio do povo, né? Ou seja, olha como a gente é bonzinho, né? Olha como a gente é do bem. Nós estamos aqui, inclusive, ó, já paramos de torturar, já paramos de censurar a imprensa, e agora a gente vai deixar que todo mundo que se protesta, todo mundo que foi preso, todo mundo que foi considerado uma ameaça, que agora volte, certo? A gente está perdoando. Ai, galera, presta atenção. Presta atenção nisso, tá? Olha a armadilha. Ô, gente, vocês estão aí? Liga o joinha aí para ver se vocês estão aí. Deixa eu ver, porque essa é a parte importante da aula. Ativa a paradinha aí do joia. Deixa eu ver. Ah, boa. Dudas, Amara, Larinha, show. Presta atenção. Presta atenção que isso aqui é a armadilha. Essa lei é uma grande uma grande sacada dos militares, galera. Essa é uma das que sacode tudo e muda tudo, certo? Por quê? Por quê que essa lei da anistia... Ih, gente, peraí que o meu negócio saiu. Por que que essa lei da anistia é uma grande armadilha? Vou até grifar ela em outra cor, para vocês perceberem o problema. A lei da anistia, e para quem não sabe o que é anistia significa perdão, tá? Então é a lei do perdão. O que ela fala? O que ela fala? Todo mundo presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui, ó. Cefete adora essas pegadinhas, tá? Lei da anistia falava que todo crime que foi cometido durante a ditadura militar ia ser perdoado. Ok? Quando essa lei foi proposta, o que o povo brasileiro entendeu dela? Né? Opa, então significa que todo mundo que os militares prenderam porque fizeram protesto, agora estão perdoados. Todo mundo que fez canção contra os militares, criticando, né, falando que os militares censuram, que os militares calam as pessoas, que os militares roubam a vida das pessoas, exilam, todo mundo que está de fora do Brasil, que foi expulso, agora pode voltar. Todo mundo que participou de uma ação, né, que se organizou, que desejou a democracia e foi punido, agora está perdoado. Quando o povo brasileiro leu a lei da anistia, o povo pensou que essa regra era uma regra para beneficiar o povo. Mas, na verdade, galera, é aí que está a grande armação. Porque a lei da anistia ela foi feita para perdoar os militares. Olha só, grifem aqui embaixo, aqui que é a armadilha dela. Em contrapartida, seriam anistiados, ou seja, seriam perdoados, todos os militares que haviam cometido os crimes durante a repressão. Ou seja, os torturadores, os assassinos, os opositores do regime militar também não iriam poder ser processados. Sacaram? Quem entendeu o que aconteceu? Dá um joinha aí se ficou claro para vocês. O povo brasileiro... Boa, Mateusão. O povo brasileiro... Vou explicar de novo, tá? O povo brasileiro achando que a lei do perdão seria para o próprio povo brasileiro, para perdoar quem se opôs aos militares, mas, na verdade, a lei da anistia, o que ela perdoa é todo mundo que cometeu um crime no período dos militares, inclusive os militares. Ou seja, sabe quem torturou? Quem assassinou? Os militares que fizeram isso. Né? Os militares que sequestraram as pessoas, os militares que mataram Vladimir Herzog, os militares que participaram lá da agência de censura. Tudo isso é crime. Sacou? Você matar uma pessoa inocente porque ela está protestando, isso é um crime grave. O que a lei da anistia fez? Opa, perdoamos todo mundo que tenha cometido crime na ditadura. Então, isso significa que, depois da lei da anistia, os militares não vão poder ser punidos.
Por isso que existe até hoje torturadores, existem membros do alto comando que participaram do golpe, que atuaram, que mataram as pessoas, e a gente sabe quem é, sacou? Eles têm nome, as pessoas sabem quem são essas pessoas. Hoje em dia a gente não pode mais puni-las porque elas foram perdoadas. É como se pegasse a ficha dela e rasgasse, falou, ó, você não cometeu crime nenhum, vamos apagar todas as provas, apagamos todas as evidências, te damos o perdão. Para quê? Para quando a ditadura militar terminar, nenhum militar possa ser punido, nenhum militar vai ser preso. Isso é a segurança. E a lei da anistia garante isso. Sacaram? Certo? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que mais. Eu quero chegar na parte do... Deixa eu fechar aqui, peraí. Deixa eu chegar... não. Opa. E agora o último ponto da parte econômica. Aqui embaixo, ó, 196. Página 196. Os problemas da economia. Opa. Os problemas da economia. Tá? Quais são? Aqueles vários... Aqui embaixo, ó. Aquelas várias crises econômicas. E quem não está reconhecendo, essa daí é o personagem, o início da carreira política do Lula, como um líder que fala pelos trabalhadores, certo? Ele que vai organizar os trabalhadores contra a ditadura militar, né? Ele que vai começar a pressionar para que os militares saiam do poder, deixem o povo se governar. Tamanho é a crise econômica que os militares deixaram, certo? E o que é essa crise econômica? Ó, segundo parágrafo, aqui embaixo. O Brasil tinha uma dívida externa muito grande e ficava cada vez mais sem dinheiro, porque a gente deve muito e todo o nosso dinheiro vai para pagar essa dívida. E mesmo assim, começa a faltar dinheiro para a gente pagar a dívida. Sacou? Sem o dinheiro, continua grifando, sem o dinheiro para pagar a dívida, o governo não podia ter dinheiro para investir em obra. Certo? E começou a imprimir dinheiro, grifa tudo, ó. Grifa tudo, pode grifar esse parágrafo todo. Deixa eu explicar esse processo. Tá? O Brasil tem tanta dívida, e por que a gente tem muita dívida? Porque os militares pegaram muito dinheiro emprestado. Tá? E todo o dinheiro que a gente pega emprestado, galera, se ele não for bem investido, significa que a gente está mais pobre. A gente não está mais rico. Se a gente pegou milhões de reais emprestados, não significa que a gente está rico. Significa que a gente está milhões de reais endividado. Tá? E o que os militares vão fazer? Vão pegar esse dinheiro emprestado, não vão ter como pagar e vão começar a usar todo o dinheiro do nosso PIB, né? Todo o dinheiro que a gente tem para fazer as coisas funcionarem, para tampar buraco, para construir escola, para comprar remédio, para pagar salário de policial, para pagar salário de bombeiro, para construir mais hidrelétrica, para construir mais proteção ambiental, enfim, para melhorar os aeroportos. Todo o dinheiro que a gente tinha para fazer o país funcionar vai começar a ir para a área de pagar a dívida. Todo o dinheiro do Brasil vai para esse setor. Né? Vai embora. Por quê? Porque a gente está pagando o dinheiro que a gente deve. E o problema é, quando a gente usa todo esse nosso recurso para esse setor, falta dinheiro para a gente investir nessas obras. Falta dinheiro para a gente construir escola, dinheiro para a gente construir hospital, dinheiro para a gente montar hidrelétrica, dinheiro para a gente pavimentar a rua, para criar mais rodovia. E na hora que falta dinheiro para a gente ir para esses setores, olha o problema. O Brasil para de contratar. Porque a gente não contrata professor,
a gente não contrata secretária escolar, a gente não contrata médico, a gente não contrata enfermeiro, a gente não contrata policial, a gente não contrata pedreiro para obra, a gente não contrata engenheiro para as rodovias. E na hora que o país não contrata ninguém, a gente gera desemprego. E se a gente não gerar emprego, né, se os empregos estão aumentando, se o desemprego está aumentando, já que as pessoas não têm trabalho, as pessoas ficam sem salário e gente que está sem salário gasta dinheiro? Não gasta. Sacou? O povo brasileiro sem gastar, porque não tem, vai aumentar ainda mais a crise. Aí a padaria fecha, o comércio fecha, a loja de sapato fecha, a granja fecha. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Quanto mais esses locais fecham, mais o desemprego aumenta. Sacou? Pior fica a vida da população brasileira como consequência dessa péssima administração dos militares. Certo? Beleza? Último horário, a gente pega como é que isso tudo aí muda e o que acontece na saída deles. Beleza? Uma grande bola de neve, né, Pedro? Perdão, não ouvi. Foi uma grande bola de neve, né? E, exatamente, ela vai virando uma grande bola de neve. E aí, Isamara, você sabe qual que é o mais malvado disso tudo? Porque na hora que o prejuízo cresce, na hora que fica claro o tamanho do problema que a gente se meteu, né, o tamanho das consequências dessa bola de neve, de desemprego, de dívida, de inflação, tudo ficando caro, ninguém tem dinheiro para produzir, ninguém consegue investir, ninguém consegue abrir um próprio negócio. O que os militares vão fazer? Opa, galera, valeu, muito obrigado, nossa hora acabou, o governo não é mais dos militares, agora é do povo. Sabe esse problema todo aí que a gente deixou? A gente não vai resolver. Fica pro Como se povo. eles fazem as coisas e não querem sofrer com as consequências. Nem dos crimes que eles cometeram, certo? Nem da parte da violência, da repressão, da tortura, nem das consequências econômicas, nem do prejuízo que eles deixaram. Sacou? Então eles vão tentar sair e fingir que nada aconteceu, que eles foram maravilhosos, foi tudo bem, e até hoje tem gente que ainda acha que isso foi realmente muito bom, né? Não consegue perceber o tamanho desse prejuízo.